Olá, queridos, graça e paz, em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor por mais esse privilégio de podermos glorificar o seu nome, exaltar o Senhor na beleza da sua santidade e cultuar o seu nome, adorá-lo, magnificá-lo. E agradecemos desde já a todos que estão nos assistindo. Espero que cada um de nós estejamos sendo verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Eu quero começar nesse dia para a gente compartilhar a palavra de Deus. E há, na verdade, um texto bíblico que ele é muito conhecido por todos nós. Para quem lê a Bíblia, para quem não tem ainda muita leitura da Bíblia, e para quem não lê a Bíblia, com certeza já ouviu esse versículo. E é esse versículo que eu quero recitá-lo aqui para, a partir dele, nós meditarmos e trazermos a mensagem de Deus para cada um de nós. O texto bíblico é esse, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar nesta feita e pedir a Deus que nos dê essa orientação do seu Espírito neste dia, para esta palavra que eu quero compartilhar com vocês. Oremos. Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai eterno, é que nós nos achegamos a Ti, Senhor, mais uma vez, através desta oração. Suplicando, Senhor, que Teu Espírito nos capacite, Senhor. Nos dê orientação, nos dê discernimento. Mas, acima de tudo, Senhor, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Que possamos ser, ó Deus, modificados, convertidos ao Senhor, que haja arrependimento dos nossos pecados, que haja, Senhor, confissão dos nossos pecados, reconhecimento, mas também abandono, Senhor, dos nossos pecados. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, te agradeço, Senhor, pela nossa família e principalmente agradeço pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade e ela que nos liberta, Senhor, para conhecermos cada dia mais a Tua santa e eterna vontade. É que eu te agradeço. Assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, esse texto, que na verdade ele é bem conhecido, e alguns comentaristas falam, afirmam, dizem que esse versículo poderia ser chamado o Evangelho no Evangelho, por causa da revelação intensa
forte e todas as implicações que estão contidas nesse único versículo. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer, do verso 8, da seguinte forma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. E quando nós olhamos, principalmente para esse texto que João escreve, que o apóstolo João escreveu, eu gostaria de deixar essa meditação para cada um de nós, na verdade, para todos nós, é a respeito desse amor de Deus. Mas não só do amor de Deus, mas as provas do amor de Deus. É isso que o Evangelho, que João, nesse versículo tão conhecido, tão pequeno, mas tão profundo, quer deixar-nos para nossa reflexão. Por quê? Porque, queridos, às vezes nós podemos nos indagar ou indagarmos com tantas coisas ruins, com tanta violência, com tanta monstruosidade, com tanta doença, com tanta esse período que nós estamos passando e que continuamos ainda a passar, com essa doença tão aí avassaladora, que ainda não tem um remédio, uma vacina. E às vezes podemos nos questionar a respeito do amor de Deus. Quem sabe você, eu, todos nós, já nos questionamos algumas vezes: se Deus é amor, por que há tantas coisas ruins neste mundo? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os evangelhos, nós encontramos a resposta para tudo isso. E aqui, o evangelista, o apóstolo, na verdade, o apóstolo João, deixa claro para cada um de nós quais são as provas do amor de Deus. E eu gostaria de meditar com você de maneira simples essas provas do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus parte de uma decisão. Olha o que diz o versículo: porque Deus amou. Foi uma decisão voluntária de Deus nos amar. Ele simplesmente ama porque decidiu amar a cada um de nós. Essa é a verdade do Evangelho. Deus toma uma decisão de amar seres humanos decaídos, corrompidos, depravados. A gente, às vezes, quer fazer o bem, e como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, que não consegue fazer o bem, pensando que vai fazer o bem, acaba fazendo mal. O bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não quero fazer, acabo realizando. Mas mesmo assim, Deus toma uma decisão. Deus diz: olha, eu vou amar você com todos os seus erros, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas. Por isso que o amor de Deus parte de uma decisão. E aqui eu queria deixar uma palavra para os casais, para o marido, para a esposa, que às vezes nós
ouvimos as pessoas desistindo porque disseram ou porque afirmam essa seguinte expressão: eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Mas, queridos, o amor não é sentimento. O amor, primeiramente, ele é parte de uma decisão, de uma atitude nossa. Assim como Deus. Deus teve que partir de uma atitude, dizendo: olha, eu vou amar vocês, apesar de todas as coisas que vocês fazem de ruim, mas eu vou continuar amando vocês. E quando as pessoas, queridos, quantos casamentos não poderiam estar sendo salvos, restaurados, se os cônjuges realmente não tivessem, ou tivessem na realidade essa condição de dizer: eu vou decidir amar aquela pessoa com todos os seus defeitos, mas também com as suas qualidades. Por isso que o amor de Deus, primeiramente, é um amor que parte de uma decisão. Deus decide nos amar. Segunda verdade que prova o amor de Deus é que o amor de Deus é sem distinção. Olha o que diz o texto: porque Deus amou o mundo. E o mundo aqui são todas as pessoas do mundo. Deus ama a todos. E quem são todos? Os alienados, os deprimidos, os fracassados, os sobrecarregados, os exauridos, os estressados, os vacilantes, os desencorajados, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os pardos, as pessoas que são hostis a Deus. Enfim, o amor de Deus é sem distinção. E quantas vezes nós temos sentido aqui no Brasil e em outros lugares do mundo as pessoas fazendo distinção entre as pessoas, seja por causa da classe social, do status quo, seja por causa da cor da pele. E o Evangelho simplesmente nos chama a dizer e afirmar que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque o amor de Deus, o amor de Deus é um amor sem distinção. É um amor que não faz segregação. Pelo contrário, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus ama todas as pessoas. Uma adolescente, depois de ler todo o Evangelho de Lucas, ela concluiu da seguinte forma: Jesus ama radicalmente os maltrapilhos. Deus ama aquele que tem sucesso, como também aquele que não tem sucesso. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, essa palavra ela é de uma maneira impactante para nossas vidas. Porque a gente jamais pode olhar para qualquer pessoa e não usar desse amor de Deus. Por isso que o amor de Deus é o padrão para nossas vidas. Não é o amor simplesmente dizendo eu te amo, mas é o amor que flui de Deus em nós. Deus se manifestou o seu amor para conosco. Deus nos ama. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Terceira coisa, terceira verdade da prova do amor de Deus é que o amor de Deus não tem limites. Diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus
ama o mundo tão intensamente, Deus ama as pessoas tão intensamente, tão incompreensivelmente, tão profundamente e tão poderosamente. Por isso que o amor de Deus não tem limites. É sem limites. É ilimitado esse amor de Deus. Interessante porque o salmista diz algo importante a respeito, meditando um pouco desse amor de Deus para conosco. Ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá, o Senhor me acolherá. E eu fico a pensar, queridos, que para uma mãe deixar um filho, a gente vê que isso é quase que impossível. A mãe desamparar o filho, mas diz que o amor de Deus, ele nunca vai nos desamparar. Deus não vai desamparar você. Mesmo que você tenha aí se sentindo só, mesmo você estando no meio da multidão, mas a gente às vezes se sente só no meio de uma multidão. Mas o amor de Deus, ele vai continuar nos acolhendo e nos dando, assim, aconchego para estarmos confortados. Por isso que o amor de Deus não tem limites. Quarta prova do amor de Deus é que o amor de Deus é doação. Escute isso, o amor de Deus é doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho. O Filho único de Deus foi dado em nosso favor. Deu a sua vida por nós. O Santo, que é Jesus, assumiu o madeiro pelos pecadores. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz, pois o amor de Deus nos constrange. Um morreu por todos, e ele completa dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo renunciou, doou-se em nosso favor, e isso denota com certeza o seu amor, o amor da doação. Nesse momento que estamos passando por essa pandemia que assola o nosso país e os demais países afora, mas principalmente falando aqui do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, a gente percebe, queridos, que chegou uma época, e essa época é agora, de que precisamos mais do que nunca termos um coração, uma atitude de doação. Doar o nosso tempo, doar o nosso ouvido, doar as nossas palavras, doar os nossos bens em favor daqueles que não têm, doar o nosso pão, a nossa comida. Por isso, e quando nós falamos do amor de Deus, o amor de Deus é o maior e será sempre o nosso paradigma, o nosso modelo, para que a gente possa olhar e dizer, Senhor, me dá desse amor, um amor que doa. Porque por si só, queridos, nós somos egoístas. E a melhor definição para amor é renúncia, é abnegação, é doação. Eu quero dizer também, queridos, que a quinta prova do amor de Deus é que o amor de Deus é redenção. Olha o que diz o verso final. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem realmente crê e olha com fé
para a cruz, dá-se a si mesmo pelos perdidos, ou seja, consumou então a nossa total redenção. Isso é só Deus que pode fazer. Esse amor redentivo que pode nos salvar só procede de Deus. Somente Ele é que tem esse amor que nos salva, que nos redime. Quando nós percebemos a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, que Ele morreu por causa de mim, de você, Ele morreu por todos. Ele deu a sua vida por todos aqueles que crê. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, com certeza a prova do amor de Deus, ela é incontestável. E eu quero, dessa forma, terminar a palavra de Deus, essa mensagem, dizendo o seguinte: que a prova do amor de Deus, ou as provas desse amor, parte de uma decisão, que esse amor é sem distinção, esse amor não tem limites, esse amor é doação e, por último, esse amor é redenção, traz salvação. Traz salvação.